Ok, pessoal, vamos lá. Para a gente gabaritar a teoria do crime na prova, tem um assunto que é simplesmente crucial. A gente vai revisar agora, ponto por ponto, a teoria finalista da ação do Hans Welzel, que foi a maior revolução do direito penal moderno. Vamos direto ao que interessa. E tudo começa com uma ideia que parece simples, mas que virou a análise do crime de cabeça para baixo. A ideia é a seguinte: toda ação humana, absolutamente toda, tem um propósito. É que para o Welzel, a ação não é só um movimento físico, sabe? Não é como uma pedra que rola morro abaixo, de jeito nenhum. A ação humana é finalística. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela já carrega dentro dela uma finalidade, um objetivo. A vontade da pessoa não é uma coisa que vem depois, separada, não. Ela é espinha dorsal, é o que guia o movimento desde o comecinho. E essa ideia, gente, causou um verdadeiro terremoto na estrutura do crime. Pensa só, no sistema antigo, o causalista, a ação era vista só como esse movimento mecânico. Por isso a intenção, o dolo e a negligência, a culpa, só eram analisados lá no finalzinho, na culpabilidade. O que o Welzel faz? Ele inverte essa lógica completamente. Ele diz: peraí, se a ação já nasce com uma finalidade, o dolo e a culpa têm que ser analisados aqui, ó, desde o início, dentro do fato típico. E essa, pessoal, é a mudança-chave, é o pulo do gato da teoria finalista. Para a gente entender o tamanho desse impacto, vamos ver como o Welzel reorganiza aquela estrutura clássica do crime. Os 3 degraus continuam lá, iguaizinhos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. O que muda, e muda radicalmente, é o que tem dentro de cada um deles. Então vamos para a primeira e maior consequência. Como o dolo e a culpa mudando de lugar, o primeiro elemento do crime, o fato típico, ele é completamente redefinido. O fato típico finalista, agora ele é bem mais recheado. Além daqueles elementos objetivos que a gente já conhecia, a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, ele passa a ter também o núcleo da vontade do agente. É isso mesmo, o dolo e a culpa saem lá da culpabilidade e vêm para cá, para dentro da análise da conduta. A gente passa a analisar a intenção junto com a ação, porque, na visão do Welzel, essas duas coisas são inseparáveis. E esse é o ponto. Esse é o bizu de prova que precisa estar na ponta da língua. A grande virada de chave do Welzel foi essa. O dolo não é mais um problema da culpabilidade. Ele passa a ser um componente do próprio fato típico. A análise da intenção acontece logo de cara, na primeira etapa. Ok, vamos seguir o raciocínio e ver o efeito dominó que isso causa. Se a gente tira o dolo e a culpa da culpabilidade, o que acontece com ela? Ela não some, mas ela se transforma por completo. É exatamente essa a pergunta. Poxa, se a culpabilidade não serve mais para a gente analisar aquele vínculo psicológico entre a pessoa e o que ela fez, qual que é a nova função dela então? Aí que tá. A culpabilidade se esvazia desse conteúdo psicológico e se torna uma coisa puramente normativa. O que isso significa que ela vira um juízo de reprovação. A pergunta não é mais qual era a intenção, mas sim essa pessoa merece ser censurada pelo que ela fez. E essa censura, essa reprovação, passa por 3 filtros. Primeiro, a imputabilidade, ou seja, a pessoa pode ser responsabilizada. Segundo, a potencial consciência da ilicitude, ela tinha como saber que o que fazia era errado. E terceiro, a exigibilidade de conduta diversa. Dava para esperar que ela agisse de outro jeito? Resumindo então numa frase para a prova: culpabilidade, no finalismo, é o juízo de reprovação pessoal que se faz contra alguém que cometeu um fato típico e ilícito. É uma análise externa sobre a conduta, não mais sobre o que estava passando na cabeça da pessoa. Certo. Agora, para fechar essa parte, vamos fazer aquela revisão final, os pontos-chave, aquilo que tem que estar decorado para a prova. Vamos lá. Olha, esse quadro aqui é o resumo definitivo. Vamos comparar. Conduta. No sistema clássico era só movimento corporal. No finalista é ação com propósito. Dolo e culpa. No clássico, estavam lá na culpabilidade. Com Welzel vem para o fato típico. E a culpabilidade. Antes era o vínculo psicológico. Agora é um puro juízo de reprovação. O resultado disso tudo? O injusto penal, que é o fato típico, mas a ilicitude. No finalismo, ele já nasce com a análise da intenção dentro dele. Para fixar de uma vez por todas o resumo do sistema finalista. Primeiro, conduta é a ação final. Segundo, dolo e culpa estão no fato típico. Terceiro,
culpabilidade é um juízo de reprovação. E quarto, os 3 elementos dessa nova culpabilidade são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversas. Com isso aqui em mente, gente, a base da teoria finalista está mais do que garantida. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Pensa bem, se a intenção da pessoa agora faz parte do próprio ato e não de um julgamento posterior sobre ela, como isso muda a forma como a gente julga? O direito penal passa a focar mais na ação em si ou na intenção por trás dela. A teoria finalista, ao trazer a finalidade para o centro do debate, nos aproxima ou nos afasta de um julgamento sobre o caráter da pessoa e não apenas sobre o ato que ela cometeu. É uma questão bem interessante para se pensar.